E a primeira tentativa de acordo do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, dentro do Corinthians, avançou e esse acordo é tratado como prioridade e é um pedido especial do treinador Dorival Júnior, lateral direito argentino que não deverá permanecer no Atlético Mineiro, foi oferecido ao Corinthians e estão definidos os nomes que treinaram com o Dorival Júnior no elenco principal e vão disputar a Copinha 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre jogadores que estavam treinando com o Dorival Júnior no elenco principal e vão disputar a Copinha 2026. O Corinthians já definiu quais serão os 30 jogadores que vão representar o timão na busca do 12º título da Copinha. Corinthians, que é o maior vencedor da competição, vai em busca, como eu disse, de mais um título. E desde o final do mês de outubro, início do mês de novembro, jogadores que ainda têm idade para a disputa da Copinha, alguns deles foram lançados como possibilidades para disputarem a edição do torneio 2026. O Corinthians fará estreia na competição no dia 3 de janeiro. Jogadores, por exemplo, que estão se firmando entre os titulares chegaram até a serem cotados para disputar a Copinha, como por exemplo, o goleiro Felipe Longo, o atacante Guinegão e até o volante André Luiz. Nesta terça-feira, dia 30 de dezembro, ficou definido quais os jogadores que realmente estavam treinando com o Dorival e vão disputar a Copinha. E são eles, o lateral direito João Vitor Jacaré, os volantes Thomas Lisboa e também o Luiz Gustavo Bahia, além do meio atacante Gui Amorim. Esses 4 jogadores estavam treinando com o Dorival Júnior. O Bahia, por exemplo, chegou até ser titular em uma das rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu se firmar. Então, com a definição da lista dos 30 jogadores, esses 4 nomes que estavam treinando com o Dorival apareceram na lista final dos atletas que vão disputar a competição mais importante das categorias de base. Opinião quanto a esses 4 jogadores que estavam treinando com o Dorival e apareceram na lista final para a disputa da Copinha é a seguinte. Bom, eu particularmente não gosto dessa questão de jogadores que já estão nos profissionais, já estão trabalhando com o elenco principal e de repente precisam retornar às categorias de base, mais precisamente no sub-20. Mas analisando, por exemplo, o Jacaré, que treinou vários meses com os profissionais e não ganhou nenhuma oportunidade para entrar em campo, chegou a ser relacionado. O Bahia ganhou algumas oportunidades com o Dorival, mas depois ficou encostado. O Thomas Lisboa, quando foi para começar a treinar, já estava definido que ele disputaria a Copinha. E no caso do Gui Amorim, é um jogador que é considerado uma das principais joias do clube, só que também não teve nenhuma oportunidade com o Dorival. Então, analisando a questão de ritmo ou a questão de repente, até uma melhor preparação, na minha visão, honestamente, esses jogadores acabam dando uma reforçada no grupo. Eu até cheguei a comentar com vocês que nomes como o André Luiz, o Guinegão, o Felipe Longo, não teria nem como pensar na possibilidade. Realmente esses nomes acabaram ficando de fora e agora já está definido os que estavam com o Dorival e agora é torcermos pelo nosso timão na Copinha 2026 em busca de mais um título. Agora vamos falar sobre mais um jogador que teve seu nome ligado ao Corinthians. O lateral direito Saravia, atualmente no Atlético Mineiro, e que está com o seu contrato se encerrando, foi oferecido ao timão. Em breve entraremos na primeira janela de transferências do futebol brasileiro.
Lembrando que até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda estava com o transfer ban da FIFA, então o Timão não pode registrar novos jogadores, pelo menos até esse momento. A intenção da diretoria na primeira semana de janeiro já pagar o Santos Laguna os 40 milhões que deve pela compra não paga do zagueiro Félix Torres e aí ter a liberação. Só que estar com transfer ban não impede jogadores terem seus nomes ligados ao Timão e surgiu mais um. Dessa vez o lateral direito Saravia foi oferecido ao Corinthians. O argentino de 31 anos está em fim de contrato com o Atlético Mineiro e não vai renovar o contrato por lá. Com a intenção de ter mais um lateral direito no elenco, o nome do Saravia acaba surgindo como uma boa opção para ser reserva do Mateuzinho. No momento, o Mateuzinho é o único lateral direito de ofício. Lembrando que o Léo Maná, que era o reserva do Mateuzinho, não conseguiu se sair bem, acabou sendo emprestado para a equipe do Criciúma. O João Vitor Jacaré, que eu acabei de comentar com vocês, que foi confirmado para disputar a Copinha, trabalhou durante vários meses com o grupo, mas não ganhou oportunidade. Na ausência do Mateuzinho, o Dorival chegou a improvisar o Félix Torres em alguns jogos e até o volante Charles chegou a ser improvisado na posição. Nenhum deles acabou se dando bem, o Félix até que se deu bem no início, mas o Charles acabou não saindo bem, e quem se deu bem jogando improvisado na posição foi o volante Martínez. Então, o Corinthians busca um lateral direito, o Saravia surge como opção, ele que está no Atlético Mineiro desde 2023, fez 129 jogos por lá, passou pelo Botafogo, pelo Internacional e também para o Porto, e nesse momento é considerado um jogador bem avaliado dentro do Timão. A minha opinião quanto a essa informação que o Saravia foi oferecido ao Corinthians é a seguinte: informação da Gazeta Esportiva, estamos falando de um bom lateral direito. Saravia, que tudo bem, não está nos seus melhores momentos, mas é um bom lateral direito, já mostrou que tem muita qualidade. Em 2023 mesmo ele foi muito bem, para mim um dos principais jogadores do Atlético Mineiro. Agora, quando o Corinthians pensa em um jogador para ser de repente reserva do Mateuzinho, aí eu particularmente já volto a minha visão mais para as categorias de base. O Corinthians tem dois bons laterais direitos que podem se tornarem ótimos laterais direitos, que é o Jacaré e também o Caipira. O Caipira, que está no seu último ano de Copa São Paulo, infelizmente acabou se machucando. Então, estamos falando de um Corinthians que tem opções. Claro, o Saravia de repente poderia chegar para disputar posição com o Mateuzinho, brigar pela titularidade. Só que não vem bem. Capitão, então você está dizendo que não serve? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que se o Corinthians conseguir, de repente, negociar com o Saravia por bons valores, que não sejam valores altos, para de repente estivesse pagando como um jogador titular, aí o meu ponto de vista vale a pena. Agora, por altos valores, sinceramente não compensa, vale mais a pena começar a dar mais oportunidades para os jovens que estão na base. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre avanço na busca do primeiro acordo do novo executivo de futebol Marcelo Paz dentro do Corinthians. E esse novo acordo, que é tratado como prioridade e até urgência, pedido do treinador Dorival Júnior, é pelo volante Maicon. O Maicon tem contrato com o Corinthians até o final dessa temporada de 2025. Jogador que vem sendo emprestado desde 2022 e o Corinthians está na busca de tentar a permanência do jogador. Maicon, que passou por momentos difíceis desde que voltou em 2022 e no mês de julho desse ano já era tratado como praticamente certa a sua saída, mas com o Dorival ele foi reencontrando o seu futebol e hoje é um dos principais nomes do elenco, capitão do time, e o Dorival fez questão de pedir a sua permanência. Jogador que vem sendo emprestado desde 2022, no início do mês de dezembro, o Corinthians fez uma proposta ao Shakhtar
para um novo empréstimo. A equipe ucraniana não aceitou e na semana retrasada o Corinthians acabou, de uma certa forma, conseguindo convencer os ucranianos pela permanência do Maicon, ficando com o jogador de forma definitiva. Inicialmente, o acordo seria por 3 temporadas e com o Shakhtar ficando com 50%. Aí o Fabinho saiu, o Marcelo Paz foi anunciado no último sábado e com o novo executivo de futebol as conversas absolutamente que foram retomadas. E nesta terça-feira, 30 de dezembro, o Corinthians avançou e agora tem um acordo verbal encaminhado para a contratação em definitivo do Maicon, que, como eu disse a vocês, tem contrato até o final desse ano. Estamos aí a poucas horas do dia 1º de janeiro, então a partir do dia 1º o Maicon não terá mais acordo com o Corinthians. O novo vínculo será válido até o fim de 2027, prazo menor do que foi informado anteriormente, que seria e estava sendo discutido até o final de 2028. Com o alinhamento entre as partes, o contrato já está em fase de redação para depois acontecerem as assinaturas. Então, o Shakhtar acabou liberando nessas condições para a equipe ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em uma venda futura. O Maicon, que dentro do Corinthians hoje é tratado como prioridade a continuidade dele, pela questão da experiência, identificação, ele que é cria do terrão, principalmente nesse momento que o Corinthians vai passar por uma reorganização no departamento de futebol. Então, cabe destacar que o Marcelo Paz, desde o sábado que ele assumiu o cargo de executivo de futebol do Timão, então todas as negociações estão agora, ele está tomando parte de todas as negociações a partir de agora. É com ele, então, podemos tratar esse avanço, esse acordo verbal pelo Maicon como o primeiro acordo do novo executivo de futebol do Timão, que é tratado como prioridade e é um pedido especial do Dorival Júnior. A minha opinião quanto ao Corinthians ter esse acordo verbal com o Shakhtar pelo Maicon é a seguinte: primeiramente, informações do GE, estamos falando de um Maicon que acabou tendo uma evolução muito grande com o Dorival. Então o Dorival fez questão de pedir a permanência do Maicon para a diretoria, para o Fabinho na época e agora também para o novo executivo de futebol, o Marcelo Paz. Então, com o Marcelo Paz assumindo no sábado, já tomando a frente das tratativas, absolutamente que podemos tratar como o Marcelo Paz avançou no seu primeiro acordo dentro do Corinthians. Estamos falando de um executivo que tem muita experiência no mercado, muito respeitado no mercado, e desde que assinou o contrato no último sábado, vem trabalhando, inclusive fazendo reuniões com o Dorival, reuniões virtuais. Ele ainda não esteve no CT, a programação é que ele esteja no dia 3 na reapresentação dos jogadores, mas podemos tratar sim como um avanço no primeiro acordo do novo executivo de futebol. Maicon, que hoje é o capitão da equipe, homem de confiança do Dorival Júnior, um pedido especial do Dorival, a permanência dele, era tratado como prioridade essa permanência do Maicon. Tem outros jogadores também, o Angileri, contrato vencendo também, mesmo a situação do Maicon, existe a intenção de permanência. O Romero hoje, acredito que é a maior dúvida, também contrato vencendo. Agora a questão do Thales Magno eu acho que já está resolvido pelo fato do jogador não deverá permanecer por que caiu demais de rendimento nessa temporada 2025, mas ainda não tem nada definido em relação a esses jogadores, e sim o Maicon que tem o acordo verbal pela permanência. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam dos nomes que estavam treinando com o Dorival no elenco principal e agora vão disputar a Copinha 2026? E o lateral direito Saravia, oferecido, vocês gostam do jogador? E esse avanço que o Corinthians teve
pela permanência do Maicon, um acordo verbal com o Shakhtar. Vocês realmente são a favor da permanência do volante que se tornou o homem de confiança do Dorival Júnior? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!